Olá, bom dia. A gente vai apresentar o trabalho sobre os tipos de poluições. Bom dia, meu nome é Ednailson e eu fiquei para falar um pouco sobre a poluição térmica e a poluição sedimentar. A poluição térmica, ela ocorre quando há alteração da temperatura do ar ou da água. Geralmente, isso ocorre em usinas geradoras de energia elétrica, como as usinas hidrelétricas, as termoelétricas, as nucleares e as geotérmicas. É um tipo de poluição menos conhecido porque ela não é visível, mas ela afeta diretamente o meio ambiente, causando um grande impacto ambiental. Um exemplo bom é a alteração da temperatura da água, utilizando em usinas nucleares, por exemplo. Nas usinas nucleares, os reatores têm que ser resfriados o tempo todo. Para isso é utilizado água. Nessa água passa ao redor do reator e depois que ela está quente, ela é devolvida ao rio. Quando isso ocorre, sem que ela haja um resfriamento, nós temos a poluição térmica. Quando a água quente se choca com a água do rio, ela acaba provocando a morte de diversas espécies de animais e vegetais. Na usina nuclear também ocorre a poluição térmica do ar, que por meio do ar, que boa parte dessa água ela é usada para resfriar os reatores e é devolvida ao meio ambiente na forma de vapor. Embora as usinas sejam as maiores causadoras de poluição, o desmatamento, a erosão do solo e a urbanização também podem influenciar no aumento desse tipo de poluição. Agora eu vou falar um pouco sobre a poluição sedimentar. A poluição sedimentar, ela apresenta partículas de suspensão que se acumulam na beira da água. É o caso de produtos orgânicos e inorgânicos e substâncias insolúveis, sei lá. Este tipo de poluição ele se multiplica com maior facilidade, criando uma massa densa de poluentes, como vocês estão vendo aí nessa imagem. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para outra pessoa. Olá, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre materiais inorgânicos e orgânicos e materiais sintéticos. Os organismos vivos, eles são formados por inúmeros compostos químicos. Entre esses compostos químicos, nós dividimos eles em dois grupos, os compostos orgânicos e inorgânicos. Os compostos inorgânicos são aqueles compostos que são formados por substâncias que não possuem o carbono. Esse é o conceito utilizado. Já os compostos orgânicos são aqueles que são formados por compostos de carbono, ou seja, tem que ter o carbono em sua constituição. Os principais compostos do inorgânico são a água e os sais minerais. Esses dois compostos eles são muito importantes para a nossa vida. Por exemplo, o nosso corpo ele é formado basicamente por 70% de água. E nos sais minerais temos o cloro. Esses compostos eles são essenciais. Os compostos inorgânicos são substâncias reguladoras do organismo. Já os orgânicos são compostos por o carboidrato, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Todos esses compostos possuem carbono. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre materiais sintéticos. Os materiais sintéticos, eles são produzidos pelo homem de forma artificial e não extraídos diretamente da natureza, que eles podem ser produzidos a partir de materiais naturais ou que já foram transformados pelo homem. Por exemplo, o petróleo. Ele é um material que passa por várias transformações químicas e físicas para a extração de substâncias que são essenciais para a fabricação do plástico. Então, o plástico ele é produzido de forma artificial. A areia também, material natural, não manufaturado e a matéria-prima para a produção do vidro. Outro exemplo é o salgueiro, uma planta que possui substâncias com um princípio ativo capaz de exercer efeito terapêutico com propriedades de cura. A casca do salgueiro ele é extraído da matéria-prima para a produção de aspirina, ou seja, um remédio analgésico. Então, os materiais sintéticos possuem composição de material natural também. Porém, esse material
ele sofre transformações químicas. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre a poluição química. A poluição química é um dos tipos de poluição mais comuns. A classificação se refere principalmente à contaminação do solo e das águas. Normalmente é gerada pelo descarte incorreto de produtos químicos. Alguns exemplos que geram poluição química são os resíduos industriais, os esgotos domésticos sem tratamento e os resíduos descartados incorretamente, como é o caso dos resíduos de hospitais. No caso da poluição química dos solos, os poluentes podem atingir os lençóis freáticos, contaminando os cursos d'água próximos e muitas vezes tornando o terreno impróprio para a agricultura e até mesmo para a construção civil. Já nas águas, a poluição química praticamente elimina a possibilidade de vida dos rios e lagos contaminados, pois provocam reações que desequilibram o meio ambiente. Neste caso, todo o ecossistema pode ser seriamente prejudicado. Além de peixes e plantas aquáticas, as aves se alimentam desses peixes contaminados também podem morrer. Agora eu vou falar sobre o petróleo e seus derivados. O petróleo é uma das principais fontes de energia utilizada pelo homem. Os hidrocarbonetos, que são elementos derivados desse produto, causam a poluição de diversos ecossistemas, dentre eles o marinho. Este tipo de poluição caracteriza-se pela ação introdutória de substâncias nocivas neste ecossistema, ocasionando efeitos deletérios ao bioma atingido. Um acidente envolvendo derrame de petróleo no mar altera as características físicas e químicas e biológicas da área e pode se espalhar por uma grande distância, causando danos que vão muito além dos efeitos visuais. Um exemplo dessa poluição aconteceu em 2020, que foi o maior desastre de derramamento de petróleo da história do Brasil. Foram mais de 5.000 toneladas de resíduos retirados das praias do Nordeste. Foram 1.009 locais atingidos, de 130 municípios em 11 estados brasileiros, em uma área total superior a 4.000 quilômetros, segundo o relatório publicado pelo IBAMA no dia 20 de março de 2020. Todo o ecossistema marinho foi afetado de forma direta. Isso inclui toda a fauna, flora e economia da região. O problema dos fertilizantes podem estar nos seus impactos, tais como a degradação da qualidade do solo, a poluição das fontes de água e da atmosfera e o aumento da existência de insetos considerados pragas para as plantações. A poluição por nutrientes é uma das principais causas da floração de algas nocivas. Os nutrientes herdados afetarão o crescimento das algas por muitos anos. As soluções tecnológicas podem limitar o ingresso de nutrientes para manter o ecossistema saudável. A poluição biológica das águas ocorre quando os corpos de água possuem micro-organismos patogênicos, tais como bactérias, vírus, vermes e protozoários oriundos principalmente de esgotos domésticos e industriais. Existem algumas dicas que podem reduzir a poluição ambiental. São elas, separar o lixo limpo, não despejar óleo de fritura na pia da cozinha, não jogar lixo nas areias da praia, não descartar móveis usados em terrenos abandonados e descartar pilhas e baterias em locais apropriados. Isso são algumas dicas que vão ajudar o meio ambiente a ficar melhor, a ficar mais saudável e ter menos desastre ambiental como está tendo agora. Também vai evitar várias coisas, por exemplo, infecção, enfim, várias coisas.